noite para quem está na aula, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir em qualquer outro momento. Na aula passada, a gente fez um tour pela sigla LGBTQIA+. Vimos de tudo, né? De trans, a sapatão, de intersexuais, assexuais. Todo mundo muito diferente e colorido. Mas sabe o que essas pessoas todas têm em comum? Elas usam a linguagem para se comunicar. Se elas falam inglês ou francês, é bom para elas, né? Mas a gente mora no Brasil, então a gente fala português. Então a gente vai falar sobre língua portuguesa. E tu pode estar te perguntando agora, mas por que a linguagem é importante? A resposta é simples, porque é nela que se constroem os sentidos que são compartilhados socialmente. Hoje em dia, tudo que é debatido no Twitter. Com as pautas LGBTQIA+, isso não é diferente. Um dos debates que mais aparece por lá é o da chamada linguagem neutra. E, por favor, não me cancelem, mas tem muito problema aí. A proposta da linguagem neutra é a de ser mais inclusiva e de fugir do masculino genérico, que é quando a gente usa o masculino para falar de todo mundo, no geral. Mas vamos lá, pensa comigo. Se a gente utilizar o arroba ou o x no final das palavras, a gente não está agindo de uma maneira inclusiva, porque não é possível pronunciar uma palavra que termina com x, e porque os programas de leitura para pessoas com deficiência visual não conseguem ler o arroba e nem o x no final, né, da palavra. A tal linguagem neutra também não acaba com o problema do masculino genérico. Lê rapidinho para mim isso aqui. Eu garanto que a maioria de vocês leu tudo isso no masculino genérico, porque como a gente não consegue ler nem o x nem o arroba, o nosso cérebro busca a primeira coisa que ele está programado para entender, que é o masculino genérico. Até aí tudo bem, mas vamos dar uma olhada em uma alternativa mais polêmica. Usar o E como vogal temática neutra. Em primeiro lugar, vamos combinar que também é bem difícil a gente ler e falar bonite, sábia ou chat. Inclusive, esse chat aí não é de mandar mensagem. Complicado, né? Em segundo lugar, eu preciso, como professor de português, avisar uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, não é a vogal temática que define o gênero de uma palavra, mas os artigos. São os artigos que fazem isso. O vocábulo mão é feminino e termina em O. O sofá é masculino e termina em A. Isso acontece até com o E. O elefante, a elefante e várias outras palavras que não têm gênero definido pela vogal do final, mas sim pelo artigo. Agora, imagina a complicação que não ia dar se a gente transformasse o E em um artigo também. Ele já tem tanta função. E isso que a gente ainda nem tentou encontrar uma forma neutra para pai, mãe, avô e avó. A gente até entende o apelo de quem não se identifica nem com o masculino, nem com o feminino. Inclusive, o roteirista desses vídeos é uma dessas pessoas. Pergunta lá pra ela se ele gosta que chamem de elo. E a questão é que as coisas não são tão simples de mudar. Existem muitos problemas e muitas contradições. Não vale muito a pena perder tempo brigando por causa disso no Twitter. O que vale mesmo a pena é usar a língua que já existe de uma maneira melhor. A gente está falando aqui de um uso não sexista da linguagem. Por exemplo, vamos pensar em uma pessoa que se forma em medicina. Ela é um médico ou uma médica. Agora, se essa pessoa não se identifica como homem ou como mulher, como é que a gente vai chamar essa pessoa? Medic? Medics? Ou a gente pode usar o que já existe e chamar essa pessoa de profissional da medicina? Isso é um exemplo de uma linguagem que não é neutra, é não sexista. A questão é que não há neutralidade em um discurso ou em uma fala, porque as palavras elas têm a sua trajetória na história e se colocam em um determinado lugar possível do dizer e do discurso. A gramática padrão conservadora diz que o masculino é o neutro, ou seja, quando se diz, abre aspas aí, os alunos foram convocados a participar dos processos eleitorais do IFSU. A gente entende em alunos
a representação tanto do gênero feminino quanto do masculino, ou seja, alunos e alunas. Da mesma forma, quando se diz, por exemplo, assim, os médicos estão exaustos devido à pandemia, incluem-se médicas e médicos. Quando se usa a forma masculina como genérico, se subentende a naturalização do homem como sendo suficiente para representar todas as pessoas. Dificilmente vamos encontrar algo como os empregados domésticos são forçados a manter a jornada de trabalho na pandemia, já que se naturalizou que o trabalho doméstico é exercido por mulheres na categoria empregada doméstica. Lembra da PEC das domésticas de alguns anos atrás? Se não, dá uma pesquisada. Esses exemplos mostram como se localizam e se naturalizam os gêneros e por que a desnaturalização dessas construções devem estar presentes nas discussões escolares. Incluir a presença de mulheres em atos de fala e discursos, para algumas pessoas pode parecer algo de menor importância. No entanto, é preciso entender que somos pessoas atravessadas pela linguagem, ou seja, identificamos sentidos por intermédio da linguagem, compreendemos o mundo que nos cerca culturalmente através da linguagem. Assim, o fim do tratamento discriminatório às mulheres também passa pela linguagem. O tratamento não sexista busca afirmar a existência de todos os gêneros. A utilização da linguagem pode ou não ser um processo consciente, já que, ao escolhermos o uso da palavra X ou da palavra Y, a gente se coloca no mundo, independentemente de ser um processo consciente ou inconsciente. Por isso não existe neutralidade no que a gente diz, já que as palavras têm uma historicidade, assim como uma leitura de gênero. Então, a linguagem, como um processo comunicativo, como um discurso, não só reflete, mas também transmite e reforça as construções estereotipadas de papéis de gênero. Existem várias concepções sobre gramática, mas a que tem maior notoriedade é a dita gramática normativa, a que prescreve o bem falar e o bem escrever. Essa gramática propõe a ideia de manter o masculino como uma forma genérica para representar homens e mulheres, sendo, portanto, desnecessário, segundo essa norma, uma frase como "Bom dia a todos e todas", pois na forma todos, as mulheres também estariam incluídas. Essa gramática normativa é bem machistinha, né? Se tu quiser, ninguém vai te pedir de falar "bom dia a todos, todas e todes". Nós vamos combinar que a gente gasta muita saliva. É muito mais fácil dizer "bom dia a todas as pessoas". Se vocês estão querendo umas dicas para fugir do masculino genérico, sem precisar ficar adicionando todos os gêneros, se liguem nessas pequenas coisinhas que dá para fazer. Ao invés de usar aquele ou aqueles, a gente pode usar o quem. Por exemplo, aqueles que terminaram a prova podem sair da sala. É masculino genérico. Quem terminar a prova pode sair da sala. Chega a ser quase neutro. Serve para os homens, para as mulheres, para as pessoas não binárias, para as pessoas não binárias. Ou seja, todo mundo fica feliz. Ou quando a gente diz homem, para falar de qualquer pessoa, a gente pode simplesmente dizer alguém ou qualquer. Por exemplo, quando o homem estuda, vence na vida. A gente pode dizer quando alguém estuda, vence na vida. Ou quando a gente usa os pronomes indefinidos, tipo muitos ou poucos. É só colocar pessoas no meio, que já ajuda. Por exemplo, ao invés de dizer poucos gostam de uva passa no arroz, é melhor dizer poucas pessoas gostam de uva passa no arroz. Eu gosto. Tem vezes que só mudando o sujeito de lugar já tira o masculino genérico do caminho. Ao invés de dizer os pelotenses gostam muito de quindim, dá pra gente dizer que em Pelotas se gosta muito de quindim. Eu adoro quindim. Aliás, usar um genérico pode não ser um problema. É possível utilizar de forma coerente e inclusiva os genéricos para se referir a todos os gêneros. Por exemplo, ao invés de dizer os professores, os jovens ou os médicos, dizer o corpo docente, a juventude e a equipe médica. Viu como todos são genéricos, mas nenhum é masculino genérico? Além dos genéricos, a gente também pode usar os abstratos para buscar inclusão e não ser sexista. Que tal, ao invés de dizer o diretor pediu uma assembleia,
a gente dizer a direção pediu uma assembleia, ou ainda deu a louca no gerente, a gente pode dizer deu a louca na gerência. Mas essa gramática normativa não é só sobre usar um masculino genérico. A nossa linguagem, como um todo, vem sendo usada ao longo da história como uma forma de diminuir as mulheres em relação aos homens. Pensa, por exemplo, as diferenças de sentido entre vagabunda e vagabundo, governante e governanta, secretária e secretário. Lembra da disputa de sentidos no início desse vídeo? Pois é, essas mesmas palavras, quando usadas no masculino, têm um sentido, e quando a gente usa elas no feminino tem outro, geralmente inferior ao masculino. O governante é quem governa, mas a governanta é quem cuida de uma casa. O secretário fica no gabinete, dirigindo coisas públicas, mas a secretária dele só atende a porta, o telefone, anota o recado, arruma a agenda, é um monte de coisa também. É claro que esses exemplos não envolvem só a linguagem, tem a ver também com a ocupação das mulheres em espaços de poder. Mas só de mudar um pouco a maneira como a gente fala, a coisa já fica diferente. Uma das coisas que a gente já pode ir fazendo é parar de usar o feminino para questões que denotam posse de mulheres, como se elas fossem coisas que tivessem um dono. Por exemplo, ao invés de dizer Carol é a mulher de Carlos, a gente pode dizer Carol é casada com Carlos. Outra coisa que acontece é a invisibilização das profissionais mulheres em certos cargos ou empregos, que a gente só fala no masculino. Lembra quando a Dilma estava no governo e deu uma baita treta para ela preferir que chamassem ela por presidenta? Pois é, essa é uma maneira de afirmar a presença de mulheres em determinados postos. E não precisa nem pensar na presidência. Uma mulher que pilota não é um piloto, é uma pilota. Outros exemplos são de frases estereotipadas que reforçam papéis de gênero. Por exemplo, como tem que arrumar um namorado para não ficar pra titia. Ou ainda, tem que engravidar logo, o relógio biológico tá batendo. Frases como essa, a gente pode só parar mesmo de usar e fingir que nunca aconteceu. Eu tenho muitas frases que nunca aconteceram na minha vida, eu faço questão de esquecer. Muito. Frases que começam com masculino, genérico e passam para uma linguagem heterossexista, a gente também pode esquecer. Por exemplo, assim, os médicos estão sobrecarregados e não conseguem tempo nem para suas famílias. Essa frase, por exemplo, ela começa falando de todo mundo e termina falando basicamente dos homens heterossexuais. Outro sexista da linguagem que passa despercebido é quando a gente usa o masculino e o feminino juntos, em situações que implicam inferioridade hierárquica. Por exemplo, os médicos e as enfermeiras estão de plantão, ou os professores universitários e as professoras do ensino básico fazem protesto. Vocês perceberam que o masculino é usado na posição superior e o feminino na posição inferior? Já aconteceu de vocês não conseguirem saber só pelo nome na capa se a pessoa que escreveu tal livro é um homem ou uma mulher? Geralmente se diria o escritor, mesmo sem saber o gênero da pessoa. Mas não parece muito melhor dizer exatamente a pessoa que escreveu? Às vezes, usar palavras que não variam em gênero é uma ótima maneira de fugir da linguagem sexista. Ou mesmo ainda usar coletivos, ao invés de, por exemplo assim, os cidadãos protestaram. A gente pode dizer que a comunidade protestou. Infelizmente, existem muitas piadas e zombarias a respeito da linguagem não sexista, o famoso mimimi, que não passa de uma tentativa de manutenção de privilégios que algumas categorias usufruem na sociedade. Os homens, pessoas brancas, heterossexuais e por aí vai. Mas não são essas pessoas que vão tirar a importância de a gente reformular a maneira como a gente se comunica para uma forma mais inclusiva. Afinal, e é bem importante lembrar, a nossa língua em si não é sexista. Sexista é o uso que a gente faz dela.